Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Conforme o professor havia dito, na aula de hoje nós abordaremos a resolução das questões da atividade que nós fizemos, que compõe a nota da nossa primeira unidade. Então, vem aqui comigo e me acompanha para nós podermos analisar cada uma das questões e sua respectiva alternativa correta. A primeira questão estabelece: marque com X a alternativa correta. Cristina Kirchner foi presa acusada do crime de infanticídio após ter jogado em uma lata de lixo seu bebê que acabara de nascer. A autoridade policial finalizou o inquérito policial com o indiciamento de Cristina Kirchner por homicídio na forma tentada. O Ministério Público Estadual, concordando com o indiciamento, oferece denúncia contra ela, deixando de descrever pormenorizadamente como o fato teria se dado. Neste caso, o MM juiz deverá. Bom, a questão está pedindo aqui agora que você diga qual deve ser o comportamento do juiz diante do oferecimento da denúncia do Ministério Público em face de Cristina Kirchner. Alternativa 1, receber a peça vestibular, intimando a Cristina Kirchner para a resposta à acusação em 10 dias. 2, rejeitar a denúncia por ausência de condições para o exercício da ação penal, qual seja o interesse de agir. 3, receber a denúncia e intimar as partes sobre a audiência de instrução e julgamento no prazo de 30 dias. E 4, rejeitar a exordial acusatória, posto que manifestamente inepta. Pessoal, para você responder essa questão, você deve se deportar agora ao nosso primeiro assunto abordado, que foi o rito comum ordinário. E aí, quando você se depara com a questão, você verifica que a autoridade policial denunciou Cristina Kirchner pelo crime de homicídio na forma tentada, o Ministério Público Estadual, concordando com o indiciamento, denuncia Cristina Kirchner. Porém, gente, a elementar da questão, que faz com que você mate a resposta, está exatamente nesse ponto aqui, ó. O Ministério Público deixa de descrever pormenorizadamente os fatos delineados na denúncia. Ou seja, o Ministério Público oferece uma denúncia que não descreve detalhadamente os fatos tidos como acusatórios. E aí nós vimos, quando nós estudamos no rito procedimento comum ordinário, as hipóteses de rejeição da exordial acusatória. E nós vimos que a primeira hipótese de rejeição da exordial acusatória é quando a peça vestibular de acusação, seja a denúncia ou a queixa, for manifestamente inepta. E o que significa uma denúncia manifestamente inepta, contrariando o disposto no artigo 41 do CPP, é quando a denúncia não descreve pormenorizadamente os elementos constitutivos da acusação. Ou seja, se no caso concreto o Ministério Público deixa de descrever pormenorizadamente como o fato se teria dado, é óbvio, pessoal, que nós estamos falando que a decisão do juiz será pela rejeição da exordial acusatória, posto que manifestamente inepta. Seria essa, portanto, a resposta da alternativa número 1. Ok? Alternativa número 2, ainda marcando um X na opção verdadeira. Boris Yeltsin foi processado pela prática do delito de injúria racial, previsto ao teor do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, contra Barack Hussein Obama. Durante a instrução processual, o magistrado deixa de ouvir Dilma Rousseff, importante testemunha da defesa de Barack Obama, restando, portanto, flagrante cesseamento do seu direito de defesa, que deverá ser arguído em sede preliminar aqui, a questão está pedindo agora qual é o momento processual
o exato momento processual em que Barack Obama deverá arguir o seu cesseamento do direito de defesa. Gente, observe as elementares da questão. Se a elementar diz durante a instrução processual, logo, ao nos depararmos diante do rito comum, ordinário, ou, neste caso, no rito sumário, visto que trata-se de crime de injúria, injúria racial, ou seja, observamos agora que nós já passamos da fase de recebimento da exordial acusatória, já passamos da fase da resposta à acusação, passamos da fase da absolvição sumária e agora, passada durante a instrução criminal, ou seja, na audiência de instrução criminal, o magistrado deixa de ouvir a testemunha arrolada pela defesa de Barack Obama. Bem, pessoal, se a questão estabelece que durante a instrução o magistrado deixou de ouvir, qual é o próximo passo imediatamente posterior à instrução processual? É o fim dela. E com o fim da instrução processual, já que a testemunha Dilma Rousseff não foi ouvida, prejudicando a defesa de Barack Obama, qual é o momento que ele deverá arguir? Está aqui, pessoal. Ele deverá arguir o cesseamento do direito de defesa em sede de alegações finais ou memoriais. Está aqui. Alegações finais pela acusação na forma oral ou em memoriais. Era o que a questão estabelece. Não poderia ser resposta à acusação, porque essa já passou, não tem nada a ver com incidente processual, porque não houve nenhuma hipótese de um incidente no curso do processo. O que houve foi um flagrante cesseamento do direito de defesa. Por quê? Porque não foi ouvida a testemunha na fase de instrução processual. E não estamos falando de hipótese de habeas corpus, porque a questão não traz nenhum elemento no que toca ao cesseamento da liberdade de locomoção de Barack Obama. Portanto, a alternativa correta são memoriais, é a questão número 2. Questão número 3. Marque, ainda com X, a opção correta. A peça vestibular de acusação que for oferecida em flagrante descumprimento de preceito legal deverá, incontinente, ou seja, imediatamente, ser recusada pelo juiz ou rejeitada pelo juiz, que o fará em obediência a esses preceitos legais. Nós acabamos de ver as hipóteses de rejeição desordial acusatória caso ela desrespeite as hipóteses contidas. E nós acabamos de ver isso daqui. Se ela não obedece os requisitos do artigo 41 do CPP, combinado com o artigo 395, a peça vestibular deverá ser rejeitada. Até aqui, a questão está corretinha, mas agora vem a pergunta. Assim sendo, caso uma queixa-crime seja oferecida sem os suficientes indícios de autoria e materialidade deletiva, não poderá ser apreciada pelo magistrado, ou seja, não poderá ser rejeitada, porque falta-lhe, nós acabamos de ver, as hipóteses de rejeição da peça vestibular, que no caso da questão número 3 foi uma queixa-crime. Então, neste caso, se a queixa-crime foi oferecida de forma manifestamente inepta, o juiz a rejeitará. Quando faltar, aqui vem as hipóteses, olha só, faltando condições para o exercício da ação penal. Olha, as condições para o exercício da ação penal são legitimidade ad causam, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Pois bem, a questão não traz condições para o exercício da ação penal. Por quê? Porque o que a questão descreve é que se a queixa-crime for oferecida sem os suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva, o que é que o magistrado deverá fazer?
deverá rejeitar a peça vestibular. E rejeitar por quê? Não é por falta de condições para o exercício da ação penal e nem por falta de pressuposto processual, mas sim por falta de justa causa do exercício da ação penal. E o que é a falta da justa causa para o exercício da ação penal? A justa causa são os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva. Portanto, está aqui a resposta da terceira questão. O juiz deverá rejeitar a peça vestibular porque falta-lhe justa causa para o exercício da ação penal. Qual seja a ausência? Está aqui, ó, se a queixa-crime. Está aqui, assim sendo, caso a queixa-crime seja oferecida sem os suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva, e aqui eu coloquei o artigo dos indícios, que são as evidências conhecidas e provadas diante da circunstância do caso concreto. Então, se uma queixa-crime é oferecida sem os suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva, conquanto deverá ser rejeitada porque falta justa causa para o exercício da ação penal. Beleza, pessoal? Quarta questão. Responda V para verdadeiro e F para falso. Olha só, aqui nós vamos abordar os procedimentos comum, ordinário e sumário nessa mesma questão. A questão quer saber se cada uma dessas quatro assertivas será verdadeira ou falsa. A primeira, o procedimento comum sumaríssimo processa crimes com penas menores que 2 anos. E aí, gente, quando nós estudamos um procedimento comum sumaríssimo, cadê? Onde é que ele está? Está aqui. O procedimento comum sumaríssimo, nós vimos que o procedimento comum sumaríssimo acontece, dá-se-á, quando tiver por objeto as infrações penais, os crimes ou as contravenções de menor potencial ofensivo, cujas penas sejam iguais ou inferiores a 2 anos. Portanto, a primeira alternativa será verdadeira. Segunda alternativa, o procedimento comum ordinário processa crimes com pena máxima a partir de 4 anos. Quando nós estudamos o procedimento ordinário, nós vimos que, de fato, o procedimento comum ordinário processará os crimes cuja pena for igual ou superior a 4 anos. Portanto, a segunda alternativa também é verdadeira. Terceira alternativa, o procedimento comum sumário processa a maioria dos crimes desde que não ultrapasse 4 anos. Então, vejamos o procedimento comum sumário. O procedimento comum sumário processa os crimes quando tiver por objeto sanção penal com pena culminada menor a 4 anos. Portanto, a alternativa 3 está errada, é falsa a alternativa. Por quê? Porque descreve o procedimento comum sumário processa a maioria dos crimes, desde que não ultrapasse 4 anos. Não, é desde que não ultrapasse 3 anos. Portanto, menor que 4, 3 anos. E aí, nós vimos uma dica quando ministramos essa aula. No procedimento comum ordinário, processa-se os crimes com penas a partir de 4 anos. Portanto, de 4 para cima. Já no procedimento comum sumaríssimo, processa-se os crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, as infrações penais que prevêem pena igual ou inferior a 2 anos. Já os crimes, já o procedimento comum sumário, vimos que ele fica no limbo do procedimento comum ordinário e do sumaríssimo. Assim, ele processa os crimes cujas penas forem menor que 4 anos e maior que 2 anos nesse intermédio.
Beleza? Portanto, se a questão diz que o procedimento comum sumário processa a maioria dos crimes desde que não ultrapasse 4 anos, é falsa a assertiva. A assertiva número 4, o procedimento comum no processo penal está dividido em sumário, ordinário e sumaríssimo. E olha só, quando nós estudamos nos procedimentos, nós vimos que o procedimento comum está dividido em ordinário, sumário e sumaríssimo. Portanto, a assertiva é verdadeira. A única coisa que ela mudou foi a ordem que nós estudamos na sala. Mas está correto. O procedimento comum no processo penal está dividido em ordinário, sumário, sumaríssimo, se fôssemos colocar na ordem sequencial que foi estudada. Beleza, pessoal? Quinta questão. Ainda responda V para verdadeiro e F para falso. Sobre o suscis processual, é correto afirmar que só será cabível aos delitos cuja pena mínima seja igual ou maior que 1 ano, e desde que não esteja sendo processado por outra contravenção penal. Olha só. Para eu responder essa alternativa, eu precisei me deportar agora à aula número 3, em que nós falamos do procedimento comum sumaríssimo. E aí, no procedimento comum sumaríssimo, eu disse para vocês para termos muito cuidado ao tratarmos dos institutos da transação penal, do suscis processual e do novel instituto da não persecução penal. Bem, sobre o suscis processual, olha aqui, nós vimos as características do suscis processual, bem como os seus requisitos. E observe, a questão estabelece: sobre o suscis processual, é correto afirmar que só será cabível aos delitos cuja pena mínima seja igual ou maior que 1 ano. Gente, quando nós falamos dos requisitos do suscis processual, nós vimos que será cabível o instituto do suscis quando a infração penal prevê penas mínimas de 1 ano para baixo, ou seja, igual ou inferior a 1 ano. E a questão não diz inferior, a questão diz superior, cuja pena mínima seja igual ou maior. Portanto, a questão é falsa. Por quê? Porque não será igual ou maior a 1 ano, mas sim igual ou menor a 1 ano, que caberá o suscis processual. Segunda alternativa, acordo de não persecução penal é a designação que recebe o instituto inserido no Decreto-Lei 3689 de 1941, através da Lei 13.964 de 2019. E só poderá ser oferecido por membros do Ministério Público. Gente, quando nós estudamos o procedimento comum sumaríssimo, nós falamos da diferença da transação penal, do suscis processual e da proposta de não persecução penal. A proposta de acordo de não persecução penal é novel instituto inserido no Código de Processo Penal pelo pacote anticrimes. Portanto, a segunda alternativa é verdadeira. E por que ela é verdadeira? Porque estabelece que acordo de não persecução penal é a designação que recebe o instituto inserido no Decreto 3689 de 41. Qual é o Decreto 3689 de 41? É o CPP, o Código de Processo Penal. Através da Lei 13.964 de 2019. Que lei é essa? O pacote anticrimes. Então, nós vimos que o acordo ou a proposta de não persecução penal foi inserido no Código de Processo Penal com o advento da Lei 13.964, o pacote anticrimes, através do artigo
28A. Portanto, a segunda alternativa é verdadeira. Terceira alternativa, o procedimento comum sumaríssimo será sempre orientado... Cadê? Desculpa, eu misturei aqui. Sim, e aqui, ó, ainda na segunda questão. E só poderá ser oferecido por membro do Ministério Público. Está correto, portanto, que a proposta de não persecução penal é de competência exclusiva do Ministério Público. Agora sim, terceira alternativa, o procedimento comum sumaríssimo será sempre orientado pelos critérios da celeridade, economia processual, informalidade, simplicidade e oralidade, exceto o da conciliação. Pois bem, pessoal, quando nós estudamos o procedimento comum sumaríssimo, nós vimos os critérios norteadores. E eles são o da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e conciliação. Portanto, a terceira assertiva é falsa. Por quê? Porque o critério da conciliação também é critério norteador do procedimento comum sumaríssimo da Lei 9099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Quarta alternativa, são benefícios da transação penal a manutenção da primariedade do agente e a não aplicação de pena privativa de liberdade, desde que aceite pelo acusado. Bom, conforme eu já havia dito para vocês por 2 vezes, não há que se confundir transação penal com sucis processual com proposta de não persecução penal. No que tange à transação penal, nós vimos quais são os benefícios que ela traz para quando for aceita essa proposta. E são eles: a não aplicação de pena privativa de liberdade e a manutenção da primariedade do agente. E detalhe, ele não é obrigado a aceitar. Portanto, a quarta alternativa é verdadeira, porque estabelece são benefícios da transação penal a manutenção da primariedade, está correto, e a não aplicação da pena privativa de liberdade, está correto, assim como desde que aceite pelo acusado, está correto, porque ele não é obrigado a aceitar. Beleza, gente? Sexta questão, ainda respondendo V ou F para verdadeira ou falsa. Primeira hipótese. Nas hipóteses de crimes afiançáveis, no procedimento especial dos crimes praticados por funcionário público, antes do recebimento da denúncia, o acusado será notificado a apresentar defesa preliminar. Olha, quando nós estudamos o procedimento especial dos crimes praticados por funcionários públicos, nós vimos que esse procedimento especial ele divide-se em afiançável e inafiançável. E quando for afiançável, nesta hipótese, antes do recebimento da peça vestibular de acusação, a denúncia ou a queixa, o acusado será notificado a apresentar defesa preliminar nos exatos termos do artigo 514 do CPP. Portanto, a alternativa número 1 é verdadeira. Por quê? Porque estabelece, nas hipóteses de crimes afiançáveis no procedimento especial praticados por funcionário público, antes do recebimento da denúncia, o acusado será notificado a apresentar defesa preliminar. Portanto, verdadeira alternativa. Segunda hipótese, o rito especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos divide-se em afiançáveis e inafiançáveis, vedada sua aplicação pela autoridade policial. Bem, conforme nós já vimos, está correto a assertiva que diz que os crimes, que o rito especial dos crimes de responsabilidade de funcionário público divide-se em afiançável e inafiançável.
até este ponto, aqui, até este ponto, a alternativa seria verdadeira. Agora, quando estabelece que é vedada a aplicação pela autoridade policial, entenda, vedada a aplicação da fiança pela autoridade policial, logo a questão torna-se falsa, pessoal. Por que que é falsa? Porque, gente, observe agora que vimos que a regra no processo penal é pela afiançabilidade. Então, no procedimento comum, no procedimento especial dos crimes praticados por funcionário público, se o crime por ele praticado for afiançável, o delegado de polícia poderá arbitrar fiança, sim, desde que o crime não ultrapasse a pena de 4 anos. Porque nas demais hipóteses, só a autoridade judiciária poderá arbitrar fiança. Agora, se o crime praticado pelo funcionário público for inafiançável, a vedação da aplicação não é só pela autoridade policial. O magistrado também não poderá arbitrar fiança, por quê? Porque o crime é inafiançável. Portanto, a assertiva é falsa. Ok? Quarta assertiva. Excepcionalmente, no procedimento especial dos crimes praticados por funcionário público, o advogado fica impossibilitado de ter acesso aos autos no cartório da vara onde está correndo o processo. Cuidado com essa questão, pessoal. Olha só. Nós vimos uma excepcionalidade quanto ao direito do advogado de ter acesso aos autos do cartório. Porém, no que tange ao rito especial dos crimes praticados por funcionário público, essa regra ela terá uma mitigação. O advogado terá limitação dos autos do processo. Porém, cuidado, a questão estabelece que ele fica impossibilitado de ter acesso aos autos no cartório. Gente, quando nós vimos a aula, nós observamos que a exceção à regra é uma particularidade deste rito, destoando da prática forense, que diz respeito à impossibilidade de o advogado fazer carga dos autos e não, como diz a questão, ter acesso aos autos. Portanto, a assertiva é falsa, pessoal. O advogado não fica impossibilitado de ter acesso aos autos. Ele tem acesso livre aos autos no cartório. O que ele fica impossibilitado é de fazer carga dos autos, ok? Cuidado com essa questão. Quarta alternativa. Ainda no procedimento especial dos crimes praticados por funcionário público, a prova pré-constituída é condição para o recebimento da queixa-crime. Olha só. Importante nós relembrarmos que quando nós falamos dos crimes afiançáveis, um requisito é, antes do recebimento da peça vestibular de acusação, o magistrado notificará o acusado para oferecer defesa prévia. Isso é, nas hipóteses de crime afiançável. Mas observe o que diz a questão. A prova pré-constituída é condição para o recebimento da queixa? A assertiva é verdadeira, pessoal. Por quê? Porque nós vimos que quando o crime for inafiançável, o rito previsto é praticamente o mesmo do procedimento comum ordinário, diferenciando apenas a forma como a exordial acusatória será instruída. Porque, observe, por força do que estabelece o artigo 513 do CPP, assim descreve: os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos
cujo processo e julgamento compete aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificações que façam presumir a inexistência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Ou seja, a peça vestibular de acusação, ela deverá, por força do que estabelece o artigo 513 do CPP, instruída com a prova pré-constituída como condição para o recebimento da queixa-crime. Assim sendo, a quarta questão, a quarta alternativa será verdadeira. Beleza, gente? Sétima questão. Marque em azul a alternativa correta. Jason Wallace foi processado por divulgar publicamente suas intimidades com determinada madre, o que foi ofensivo à sua reputação religiosa. Diante da autoridade judiciária, antes mesmo da audiência de instrução, o magistrado pede que os advogados de Jason Wallace e da madre se retirem da sala, tentando promover uma conciliação entre as partes. Neste caso, a conduta do magistrado será, alternativa A, correta, visto que encontra amparo na lei. Errada, já que é direito do advogado permanecer na sala. Correta, alternativa C, pois o magistrado agiu de acordo com os bons costumes. E alternativa D, errado, considerando o fato que essa não é função de um juiz. Gente, essa questão pegou muita gente boa resolvendo a alternativa. Porque olha só, muita gente marcou a alternativa como B, ou seja, está errada porque é direito do advogado permanecer na sala. Gente, o artigo 7º do Estatuto da Advocacia elenca os direitos do advogado. E entre eles estabelece que é direito do advogado permanecer na sala, sentado ou em pé, ou ter acesso às salas dos magistrados, depois dos cancelos que separa o magistrado do atendimento, sem precisar pedir licença, ele pode ficar em pé, sentar, sair, sem precisar estar pedindo autorização do magistrado. Essa é a regra dos direitos impostos ao magistrado. Porém, pessoal, é importante que você compreenda uma questão importantíssima. Quando nós estávamos estudando os crimes contra a honra da pessoa, nós vimos que na fase preliminar, ou seja, antes da audiência de instrução e julgamento, haverá, por parte do magistrado, nos termos do artigo 520 do CPP, uma tentativa de reconciliar as partes. Pois observe, no caso em comento, é óbvio que nós estamos falando de crime contra a honra da pessoa, já que Jason Wallace foi processado pelo crime de difamação, ao divulgar publicamente suas intimidades com determinada madre, o que ofende a sua reputação religiosa perante a sociedade. Logo, se nós estamos falando de crimes contra a honra da pessoa, nos termos do artigo 520 do CPP, haverá a possibilidade, numa fase preliminar, em que o magistrado tentará promover a conciliação entre as partes, que nós estudamos em sala de aula, que ele deverá ouvir as partes separadamente, e olha só, sem a presença do advogado. Gente, isto está previsto em lei.
Está aqui, ó, artigo 520 do CPP. Opa, cadê? Deixa eu confirmar aqui. 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes a oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as separadamente, olha só, sem a presença dos advogados. A questão estabelece, neste caso, que o magistrado, aqui, ó, diante da autoridade judiciária, antes mesmo da audiência de instrução, ou seja, na fase preliminar, o magistrado pede aos advogados de Jason e da Madre que se retirem. O juiz pode fazer isso? Pode, pessoal. E por que pode? Porque esta é a hipótese de excepcionalidade dos direitos dos advogados previsto ao teor do artigo 520 do CPP. Portanto, a resposta correta seria a letra A, pessoal. Foi correta a atitude do magistrado, visto que encontra respaldo legal para assim o fazer. Portanto, alternativa A é a resposta da 7ª questão. 8ª questão, e aí eu vou dar uma pressinha porque nosso tempo já está bem apertado. Marque em vermelho a alternativa falsa. São todos procedimentos passíveis de serem realizados na fase de investigação dos casos de procedimento especial dos crimes praticados contra a propriedade material. A. Destruição do material fraudulento? Não, isso é possível. B. A apreensão de bens que se destinam à violação de direitos autorais? Não, isso é possível. C. Lavratura do termo de apreensão sem necessidade da assinatura de testemunha é falsa. Por quê? Porque é necessário a assinatura de, no mínimo, 2 testemunhas. E D. Perícia técnica sobre o material apreendido com elaboração de laudo técnico é verdadeiro, portanto. A questão pedia a alternativa falsa. 9ª questão. Marque a azul a alternativa correspondente. Sobre o procedimento especial do Tribunal do Júri, antes da decisão que põe fim à primeira fase, poderá haver realização de diligências solicitadas pelo representante do Ministério Público e pelo representante do acusado, que deverá ser determinado pelo juiz que preside os trabalhos. A alternativa correta será a alternativa verdadeira, pessoal. Portanto, antes do fim da primeira fase do Tribunal do Júri, ou seja, a fase de instrução e julgamento, antes da pronúncia ou da impronúncia, poderá sim haver diligências solicitadas pela parte. E, finalmente, 10, marque em vermelho a alternativa falsa. Ainda sobre o procedimento do Tribunal do Júri, julgue os itens a seguir. Marido e mulher são impedidos de participarem como jurados na mesma sessão de julgamento? Verdadeiro. O amigo íntimo do réu está impedido de atuar como jurado em virtude do caráter de suspensão? Verdadeiro, porque se aplica ao jurado a mesma suspensão que se aplica ao magistrado. C. O conselho de sentença é formado por um juiz, 7 jurados, um promotor e um advogado? De jeito nenhum. É falsa a alternativa. Olha só. Quando nós estudamos o procedimento no Tribunal do Júri, cadê ele? Deixa eu ver. O procedimento no Tribunal do Júri, vamos lá. Aqui, o conselho de sentença, vamos lá, cadê? Tá aqui. O conselho de sentença será formado por um juiz togado, 25 jurados alistados e 7 jurados sorteados. Portanto, a assertiva, neste caso, é a número C. Com isso, nós finalizamos a resolução das questões, porque nosso tempo está bem apertado. Forte abraço, até a próxima aula.